Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos reunidos nesse momento em torno da Palavra de Deus para mais um tempo de devocional. A nossa caminhada no livro de Eclesiastes está quase chegando ao final. Hoje nós vamos aprender sobre o penúltimo capítulo deste livro tão abençoado que tem edificado a vida da nossa igreja, a vida de todos aqueles que têm ouvido a Palavra de Deus. Nós vamos abrir no capítulo 11 do livro de Eclesiastes. Estaremos lendo do verso 1 ao verso 10 da Palavra de Deus. E a nossa oração nessa noite é que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus, ministre vida ao nosso coração, no nome de Jesus. Então nós vamos ter uma palavra de oração nesse momento, vou estar orando, e que o Senhor traga esta visão de sabedoria ao nosso coração, através do texto bíblico, no nome de Jesus. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, graças te damos, ó Deus, pela tua bondade, pela tua graça. Acima de tudo, te louvamos pela beleza da tua palavra, por estarmos reunidos, ó Deus, como igreja nesse momento e também aonde esta palavra chegar, aos corações que estarão ouvindo em outra ocasião, que do mesmo modo, ó Deus, sejam todos edificados, fortalecidos e abençoados pela tua palavra, que a cada verso, que a cada versículo que estaremos lendo nesta noite, que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade para trazer ensinamento, revelação ao nosso coração. Fica à vontade em nosso meio, sopra sobre nós a tua graça e derrama sobre os nossos corações o teu favor, ó Pai. Essa é a nossa oração no precioso nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, Eclesiastes capítulo 11, verso 1 ao 10 da Palavra de Deus. Verso 1 nos diz assim a Palavra de Deus: Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Repassa com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá a terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará. O que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará. Se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão bons. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozija-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto suceder é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Amém. Palavra do nosso Deus, que o Senhor fale conosco no nome de Jesus. Quando nós lemos o capítulo 11 de Eclesiastes, dá a impressão realmente que Salomão, o autor desse livro, ele está concluindo todo o raciocínio, toda esta sabedoria, aquilo que o nosso Deus, através do Espírito Santo, o estava inspirando para escrever, seja para a sua própria edificação, para a sua família, ou mesmo para as gerações, como as nossas vidas nessa noite, através que nós temos esse contato da leitura do texto bíblico. E o interessante aqui é que esses 10 versos são compostos de instruções.
pensamentos, reflexões e até mesmo conselhos de sabedoria tão presentes lá no primeiro livro que Salomão escreveu, que é também o livro de Provérbios. Quando nós vemos logo o primeiro versículo do capítulo 11, nós temos algo importante para a nossa vida, que diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. E o verso seguinte, o verso 2, ele já diz: reparta com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Se nós fizéssemos uma pesquisa, o que seria, qual o sentido, o significado desta expressão bíblica que aparece no primeiro verso, quando Salomão ele descreve desta maneira: lança o teu pão sobre as águas. Alguns autores vão dizer que lançar o pão sobre as águas é uma referência a lançar a palavra de Deus a muitas pessoas para alcançar outras vidas, até mesmo para a obra missionária. Outros vão dizer que lançar o pão sobre as águas era uma técnica de plantio que existia lá no Egito, na época que as águas do Nilo baixavam, e quando era lançado a semente germinava ali naquelas águas e depois aparecia o pão ou o fruto. No entanto, não é muito claro o que seria o sentido, o significado por detrás da expressão lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Mas ao mesmo tempo, trazendo como reflexão para a nossa vida, de certo modo, é como se Salomão estivesse falando desse aspecto da nossa vida que é necessário a confiança em Deus, ou a dependência do Senhor. Porque se alguém lança o pão sobre as águas, e as águas seja de um rio, seja do próprio mar, um grande lago, significa que não seria tão fácil, não seria uma tarefa tranquila de achar novamente o pão dentro daquelas águas. Mas aqui a promessa é: lança, e depois de muitos dias, ainda que possa parecer algo improvável, este pão seria encontrado. Então, trazendo para a nossa vida, em muitos momentos nós somos chamados a lançar este pão no sentido de confiar em Deus. Tem coisas na nossa vida que nós temos o controle. Podemos até resolver, tomar algumas decisões, tomar algumas escolhas que podem até nos beneficiar, mas existem outras coisas, outras questões da própria vida que fogem um pouco do nosso controle. E é neste momento que é necessário que entre a fé, a confiança, a dependência em Deus. Um exemplo: podemos cuidar da nossa saúde. Podemos cuidar da alimentação, beber água, como os médicos dizem, é preciso tomar 2 litros de água por dia, porque isso faz bem para o corpo, para o organismo. Apenas um exemplo. Mas quando um familiar nosso se encontra enfermo, isto já foge do nosso controle. Nós não conseguimos controlar a saúde, até mesmo de quem amamos, de quem queremos o bem. Mas nessas horas e nestes cenários de incerteza, de lançar o pão sobre as águas, nós somos chamados à confiança, à dependência do nosso Deus. E todos esses 10 versos, ou os 10 versículos que compõem o capítulo 11 de Eclesiastes, nós vamos perceber que são instruções, ensinamentos, reflexões, conselhos, que Salomão, de certo modo, aprendeu na sua própria vivência, na experiência da sua caminhada, e agora, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve este texto que se torna a palavra de Deus e que o Senhor, nessa noite, ministra vida ao nosso coração. No verso 2, encontramos um princípio muito importante. Logo após deste cenário, talvez de incerteza, de lançar o pão sobre as águas, mas ter a certeza que depois de alguns dias ele será encontrado. No verso 2 já é algo muito claro. O entendimento já é mais tranquilo, é mais fácil de se entender o verso 2. Porque nos diz: reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra.
Tem um princípio na palavra de Deus que nos fala assim: melhor é dar do que receber. O Filho do Homem, ou o próprio Senhor Jesus, ele mesmo disse: eu vim para servir e não para ser servido. Então Jesus é aquele que nos ensina a partilhar. Partilhar a graça, o amor de Deus, a misericórdia, a bondade, fazer o bem, dar com uma mão sem olhar com a outra, cuidar daqueles que precisam, sempre servindo ao nosso próximo. Tem um ditado popular que fala assim: na casa que come 2, come 3, come 4. Esse ditado popular é como se alguém tivesse lido o verso 2 do capítulo 11 de Eclesiastes, porque aqui Salomão diz: reparta com 7, mas se for 8, reparta também, porque não sabes que mal sobrevirá sobre a terra. É este princípio de cuidado, de abençoar, de sempre estar dispostos ou disponíveis com um coração que deseja fazer o bem, amar o próximo, servir aqueles que estão à nossa volta. E o interessante é que ele diz: olha, reparta, seja com 7, seja com 8, porque se vier o mal sobre a terra, nós não temos novamente o controle disto. E esta palavra é muito atual para a nossa vida, na igreja que estamos vivendo, saindo agora desse finalzinho da pandemia, mas quem poderia imaginar que no ano lá de 2020, ano passado, finalzinho de 2019 para 2020, aconteceria essa grande pandemia, todos precisariam ficar em casa, precisariam começar a usar máscara, se cuidar, deixar de abraçar, deixar o contato físico muitas vezes para evitar esse problema desse vírus e da pandemia. E muitos diziam assim: com a pandemia, com essa situação que o mundo está vivendo, as pessoas vão se tornar melhores, vão aprender a repartir mais, vão procurar amar mais o próximo. E o que acontecia? Começou um boato aí que estava acabando papel higiênico. Quem lembra disso? E o povo correu, as pessoas foram para o supermercado, começaram a estocar na casa, porque diziam: não vai acabar, nós vamos ficar sem. E a pessoa não pensava que se ela comprava um mantimento, um alimento que ela nem precisava naquele instante, ela estava privando uma outra família que também precisaria ficar em casa, fazer a quarentena, como ela naquele momento estava preocupada. Então foi um pouco o inverso. Na verdade, o coração do ser humano muitas vezes não gosta de repartir. A nossa tendência muitas vezes é querer ter e acumular, ter mais, guardar mais. Mas aqui Salomão, nós precisamos entender que ele estava num momento da vida que ele estava num grande castelo, ou num grande templo, num país ou numa nação rica, que outras nações, outros reis, como a rainha de Sabá, lá da Etiópia, foi para Jerusalém para ver as roupas, as riquezas, os talheres, os pratos que Salomão tinha em sua mesa, todo o tesouro que ele possuía em seu palácio. E Salomão aqui é como se ele estivesse no momento da vida dele que ele pensava: olha, eu tenho tudo, tenho toda essa riqueza, todo esse poder, mas se eu não reparto, se eu não dou para alguém, se eu não sirvo alguém, se eu não coloco para benefício do outro, do próximo, não tem sentido nenhum. E quantas pessoas que provavelmente guardaram, juntaram, acumularam riquezas e acabaram perdendo a vida. É como a palavra nos ensina: do que vale ganhar o mundo inteiro se viermos a perder a nossa alma ou a nossa vida? O que é mais valioso? O que é mais importante? A tendência do nosso coração, seres humanos, é acumular muito mais, é querer mais, sempre mais. Mas o princípio da palavra de Deus, se tivermos mais, é no sentido de poder abençoar mais, servir mais. John Wesley, ele tinha uma frase que era bem equilibrada. Ele dizia: olha, ganhe o máximo de dinheiro que puder, guarde o máximo que puder, mas doe também o máximo que você puder. Porque tem esse propósito, tem este princípio.
nós podemos estar bem, tranquilos, a vida totalmente boa, estabelecida. Mas se o nosso irmão do nosso lado está necessitando, é necessário que a igreja seja o instrumento de Deus sobre a terra para abençoar estas vidas. E às vezes não é questão apenas financeira que nós estamos dizendo. É também no sentido da oração, do ouvir. Quantas pessoas têm necessidade de desabafar e falta pessoas para sentar com ela ali um pouquinho, ouvir o que ela está passando, o que está enfrentando. E às vezes, pelo ato de simplesmente ser uma escuta amiga, alguém que está do lado ali para ouvir os problemas e situações que o nosso próximo está vivendo. Desta maneira, já podemos ser instrumentos de cura. Então, o princípio é este. Reparta 7, reparta 8. Sempre que tiver oportunidade, faça o bem, sirva ao seu próximo. Porque o amanhã nós não temos o controle. Lançando o pão sobre a água, como falamos no verso 1. Eu vejo o verso 1 como este cenário da incerteza. E diante da incerteza, o chamado à confiança em Deus. E uma vez confiando e amando a Deus, como 1 João nos ensina, se amamos a Deus a quem não vemos, somos chamados a amar o nosso irmão, ao nosso próximo, a quem vemos, a quem estamos próximos, a quem nos relacionamos. Sempre reparta, melhor é dar do que receber. O verso 3, nós encontramos mais essa dimensão do que pode acontecer, daquilo que está no controle da vida, das nossas próprias forças e recursos e daquilo que foge ao nosso controle e é necessária a dependência de Deus. O verso 3 diz: estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Belo Horizonte é um lugar que quando chove que sempre cai uma árvore, sempre transborda algum lugar, alguma rua fica cheia. Novamente é essa dimensão. Quando a árvore aqui, no verso 3, a imagem da árvore, ela está caída ao chão, seja para o sul, para o norte, significa que já não tem mais jeito, não há mais solução, ela caiu. O único passo a se fazer, depois que ela caiu, por isso que diz, se cair para o norte ou para o sul, não há mais o que fazer, porque ela ficará naquele lugar. O único caminho após a queda seria tirá-la do caminho e simplesmente, se quiser uma nova árvore naquele lugar, plantar a sementinha de novo, deixar germinar e crescer para se tornar uma árvore. É aquilo que é um chamado, eu vejo assim, um chamado a esta reflexão. O que na nossa vida hoje pode ser mudado, pode ser transformado antes que esta árvore caia para o norte ou para o sul. Antes que venha a chuva, a tempestade, o aguaceiro e derruba as árvores. O que podemos mudar em nossa vida, em nosso coração? Enquanto a vida, existe a esperança e até mesmo o arrependimento. Tem pessoas que têm a seguinte frase: agora eu não posso me dedicar para Deus, eu não posso servir ao Senhor, estou muito atarefado, tenho muita coisa para fazer, para resolver. Esta área da minha vida eu não vou mexer com ela agora. Esse probleminha aqui na minha casa, no casamento, esse probleminha aqui de relacionamento, eu vou deixar para depois. Mas quando vem o aguaceiro, que seria a chuva, e nós não controlamos a natureza, por mais que exista aí a meteorologia, os estudos, toda a ciência por trás, de saber quando irá chover, quando não irá chover. Quantas vezes uma pessoa diz assim, olha, um cientista, olha, hoje vai chover muito pouco. E vem essa chuva forte e que pode trazer transtornos. Porque a natureza, há um aspecto dela que também nós não podemos controlar. E também tem outros problemas, é claro, desmatamento, todo esse problema que a própria humanidade destrói o planeta, e esse não é o nosso chamado. A nossa fé também é uma fé ecológica, de cuidar. Deus colocou o homem e a mulher no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Mas falando sobre a chuva, podemos até sair de casa com guarda-chuva, mas nós não sabemos quanto irá chover naquele dia. Então, antes que venha a queda da árvore para o norte ou para o sul, como o verso 3 está dizendo, é tempo de mudança,
de transformação, de arrependimento. É não deixar para depois, é não protelar, é não pensar assim, mais para frente, outro momento da minha vida eu vou resolver, eu vou mudar, eu vou me arrepender. Se hoje temos fôlego de vida, se hoje o Espírito Santo de Deus sopra aos nossos corações, hoje é o tempo sobremodo oportuno. Só temos o presente, presente da graça. O passado já passou, ficou para trás. O futuro, o amanhã, não nos pertence, pertence a Deus. Então, no presente, nós somos chamados a este arrependimento, a essa transformação. Deixa eu cumprimentar o pastor Reginaldo e Heloísa. Estamos lendo Eclesiastes capítulo 11, no verso 3 e agora indo para o verso 4. Boa noite, meu povo, paz e graça. A Amém. internet hoje está muito boa não, pastor? Não está firmando? Tá De bem. repente eu posso cair aí, mas estamos aqui. Amém. Paz e graça a todos. Boa noite, pastor. Cheguei agora, mas já estou aqui com a Bíblia aberta. Amém. Glória a Deus. Vamos então para o verso 4. Olha o que a palavra nos fala. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. O verso 3 e o verso 4 têm esse mesmo sentido, raciocínio. Aqui nós temos a imagem da semeadura. Se alguém fica apenas observando o vento ou as nuvens, deixa de semear, perde as oportunidades. Sim, Heloísa? Você leu que... lê para mim de novo o final do versículo 4 da sua Bíblia. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará, nunca terá colheita. Porque para mim tá nunca terá colheita. Cegará ficou diferente aí. Isso. O cegará é o mesmo sentido de coletar, é a colheita. Para que haja colheita ou a saga, é necessário primeiro a semeadura, plantar a semente. É nesse sentido. E aqui então nós estamos vendo Salomão descrevendo a imagem de alguém que está parado, apenas observando, apenas olhando para as nuvens, o vento balançando as árvores e pensando, eu tenho aqui uma quantidade grande de sementes que eu poderia estar plantando, mas eu não vou fazer agora porque vai chover. Eu não vou fazer agora porque o tempo não está propício, não está na melhor ocasião, não está na melhor tempo, na melhor época. Eu vou deixar para amanhã, vou deixar para depois, mais à frente talvez. Então eu vou semear. Se esta pessoa, mesmo tendo em sua mão, em suas posses, as sementes próprias para a semeadura, enquanto não for semeado, enquanto não for trabalhado a semente, a terra no campo, não haverá a colheita. E muitas vezes esta colheita poderia representar uma mudança de vida, uma transformação, um tempo novo, mas a pessoa está ali observando, deixando o tempo passar, a vida passar. Neste sentido, nós somos chamados novamente, seja para o arrependimento, como foi abordado no início, seja para colocar em prática um projeto de vida, um projeto em família, talvez algo que foi pensado há tanto tempo, mas ficou lá na gaveta, guardado, um sonho, um desejo, algo que a pessoa gostaria de fazer e sempre está ali observando, ponderando, pensando e deixa de executar. O nosso Deus é um Deus que deseja realizar em nossa vida a sua boa, agradável e perfeita vontade. Mas é necessário abrir o coração e se apresentar para Deus. Deus é aquele, como lá em 1 Coríntios nos fala, o nosso Deus é aquele que dá a semente para o semeador. O nosso Deus, ele traz a provisão necessária sobre a nossa vida. Mas é necessário também, da nossa parte, esse aspecto de dar um passo de fé. De permitir que o Senhor possa agir, possa tocar em nossas vidas, para que o tempo não passe, as horas cessem e deixemos para trás os sonhos, propósitos e projetos de Deus sobre o nosso coração.
quem fica apenas a observar o vento e as nuvens nunca colherá ou cegará. E o verso 5 nos diz: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Talvez seja uma das áreas que mais desejaríamos ter em nossa caminhada com Deus, que seria saber todas as coisas, ter todas as respostas. Mas existe uma dimensão na palavra de Deus que não temos como saber todas as coisas. Não conseguimos entender tudo o que acontece em nossas vidas. Uma situação que pode vir como tragédia às vezes, um problema que pode aparecer de modo inesperado. Quantas vezes a pessoa ela passa a ser uma questionadora, dizendo: Deus, por que o Senhor me permitiu viver isso? Deus, por que a minha vida está desta forma tão difícil? Deus, por que o Senhor não faz desta outra maneira? E estes porquês podem gerar dúvida no nosso coração. E essas dúvidas e incertezas, ao invés de nos levar a confiar mais no Senhor, porque não sabemos todas as coisas, somos limitados de fato, muitas vezes o coração se endurece, se fecha. E a tendência em meio às dúvidas é a pessoa deixar a fé, porque passa a culpar a Deus pelos problemas, pelas circunstâncias, pelas situações que passou ou mesmo enfrentou em sua vida, família e em muitos momentos e contextos da vida. Mas aqui Salomão está dizendo: existem áreas, existem coisas, muitas na verdade, que não temos este conhecimento. Qual o caminho do vento? Não sabemos. Como se formam os ossos no ventre da mulher grávida? Não é possível saber como que a vida se inicia, a não ser pelo sopro de Deus. Então isto é algo para o Senhor. É como uma frase que muitos pregadores dizem: milagre não se explica, milagre se vive. E de fato, muitas vezes quando um milagre mesmo acontece em nossa vida e era dito é impossível ou era impossível, é a fé apenas. O nosso chamado é confiar, crer, agradecer, ser gratos a Deus. Mas todas as respostas não temos, porque se tivéssemos, não seríamos seres humanos, seríamos o próprio Deus. E graças a Deus que em meio aos porquês, podemos ter uma fé em um Deus que está no controle de todas as coisas, que está à nossa frente, que está além do que podemos ver, do que podemos ouvir, do que podemos sentir, do que podemos aprender, estudar, vivenciar como experiência da vida. Por isso, seja uma criança pequena ou mesmo um adulto na melhor idade, ainda assim, com toda a experiência da vida, sempre existe dimensões que não temos as respostas. O nosso Deus é um Deus incomparável. Agostinho, ele tinha uma experiência que ele narra no seu livro chamado Confissões, chamado de Santo Agostinho. Ele tem este livro, ele é considerado um pai da igreja, por ter sido uma pessoa importante, que falou, escreveu sobre Deus. Nesse livro Confissões, ele fala um pouco sobre a sua conversão. E ele diz que ele estava andando na praia e ele via ali uma criancinha pequena correndo para o mar com um baldinho bem pequeno com água, fez um buraquinho no chão e ela corria para a água e jogava ali dentro daquele buraco no chão, voltava e colocava, voltava e colocava. E Agostinho perguntou para a criancinha: o que você está tentando fazer? Ela falou assim: eu estou tentando colocar o mar aqui dentro desse buraquinho que eu fiz aqui no chão. E o que ele traz como experiência? Ele nos ensina que Deus é a dimensão do mar. Nós somos como aquela criança que pega um pouquinho, bebe um pouquinho de Deus, conhece um pouquinho de Deus,
mas jamais iremos conhecer na sua totalidade, em toda a sua grandeza, em todo o seu poder, em toda a sua autoridade, a não ser o dia que estaremos com o Senhor na eternidade. Deus não cabe dentro ali do nosso coração apenas, desse buraquinho onde queremos colocar todo o mar. É necessário confiar em Deus. Por isso que o profeta Oséias, ele sempre irá continuar nos ensinando em todo tempo e geração. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao nosso Deus. Essa é a tarefa pela eternidade. Conheço um pouco mais de Deus hoje, mas existe ainda uma dimensão tão grandiosa que eu preciso conhecer mais, me aprofundar mais. Alguém gostaria de falar algo? Fiquem à vontade, meus irmãos e irmãs. Vamos construir essa devocional juntos. O tempo em que vivemos, pastor, Sim. ele é bem propício a essa lição. Ele fala a respeito da questão de semear, igual o versículo 4 você leu, né? Sim. Quem somente observa o vento, nunca semeará. Eu fiquei pensando a respeito de, mediante tudo aquilo que nós temos passado, essa ventania, essa tempestade que temos vivido. Se a gente ficar só olhando e não fizer alguma coisa para ajudar, uma outra questão que está em alta é a questão da natureza, né, do planeta Terra, né, os recursos que estão sendo aí, já foram gastos. Sim. Né? Se a gente não fizer nada, está só olhando, né, esperando alguma coisa acontecer, né, a gente nunca vai colher fruto algum. Né? Então a gente tem que, o texto fala bem que assim como tu não sabes qual o caminho do vento, como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. A gente fica esperando, minha mãe falava a banana cair do cacho, né? Sim. e a gente não faz por onde. Ajudar a natureza, ajudar o meio ambiente, ajudar com relação à pandemia, usar máscara, fazer esse tipo de coisa. Eu acho que a gente está pecando, né? O que o Salomão está falando aqui é a respeito disso, né? A gente fica esperando no outro e a gente mesmo não fazer nada. Exatamente. Deixa passar o que poderíamos fazer, damos as desculpas. Não, depois ou alguém irá fazer. É como o verso 6 segue ainda nesse entendimento, como o pastor Reginaldo está nos falando. Olha o que a palavra nos fala. Semeie pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas, igualmente serão boas. É a imagem desse agricultor, desse semeador que lançou a semente sobre a terra pela manhã. E agora Salomão diz, olha, ao invés de cruzar o braço e deixar simplesmente que aquela semente cresça sozinha, sem nenhum cuidado, deixando que algo aconteça fora do seu trabalho, fora de se colocar ou de se apresentar para cuidar daquela semente, como o pastor Reginaldo também está falando. E ele está dizendo, olha, não fique aí repousando apenas, porque você não sabe se uma ou a outra semente é boa, se uma irá prosperar e a outra não, ou se as duas podem se perder, ou se as duas são boas. Logo, cremos em um Deus que trabalha em nosso favor, que está agindo em nossas vidas, que está cuidando em todo o tempo da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja, de todos os aspectos do nosso coração e da nossa vida. Eu creio neste Deus que trabalha em nosso favor. Mas o Senhor também nos chama a esse trabalho, a esse esforço, a este cuidado. Deus deseja nos fazer ter uma grande colheita. Mas perceba que somos nós que somos chamados a lançar a semente. E na medida desse trabalho, de estar ali, vivendo uma vida na presença de Deus, o Senhor, Ele abençoa o fruto, a obra ou trabalho também das mãos daquele que semeia. Isto é necessário. A nossa fé é uma fé que nos leva para as boas obras. Porque lá em Tiago aprendemos isto, a fé sem obras é morta.
A fé tem sentido na vida quando ela de fato é aplicada na caminhada cristã. Isso passa pelo trabalho, isso passa pela família, isso passa pelos ministérios na vida da igreja, pelo fazer a obra de Deus, por abençoar uma vida, por estar próximo de alguém. A fé tem sentido no cotidiano da vida. Não é apenas para coisas sobrenaturais, em que estamos ali na celebração, no momento do culto, em que ouvimos a palavra, e só nesses momentos que temos fé. A fé ela passa por momentos bons, por momentos difíceis. Seja em meio ao luto, em meio à perda, somos chamados a ter fé, a confiar em Deus. Seja em meio à enfermidade, num leito de hospital, é necessário a fé também. Seja na caminhada da igreja, seja no seu trabalho, seja na sua família. Deus deseja nos abençoar em todo tempo, mas somos chamados a lançar a semente, a confiar em Deus e a continuar trabalhando, servindo ao Senhor. E Ele está à nossa frente, cuidando, direcionando sempre os nossos passos. Como o verso 7 fala, doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Parece até um versículo que foi colocado aqui no meio de todos estes conselhos do capítulo 11. Mas Salomão, novamente, está falando sobre algo bom, agradável, importante. Doce é a luz e agradável aos olhos. Podemos interpretar de modo espiritual, doce é a luz, ou seja, Deus é luz. Se estivermos na presença de Deus, seremos iluminados, seremos abençoados. O pecado não terá domínio sobre a nossa vida. Podemos refletir de modo natural. Bom, doce é a luz, agradável aos olhos e ver o sol. Quantas vezes ver um pôr do sol não é tão bonito? Admirar a própria natureza, ver a vida, a beleza do dia, faz bem também para o coração, para a alma, como estar em família, ter o tempo de lazer, ter as horas de sono necessárias, saber se alimentar bem. São coisas simples, naturais da própria vida, mas que também podem ser bênção e vida para o nosso coração. Então podemos interpretar assim, espiritualmente ou naturalmente. A luz é doce, é agradável aos olhos, ver o sol faz bem. Servir, viver a vida com Deus, ter a fé no Senhor faz bem, é abençoado, é algo prazeroso. Estar na presença de Deus precisa gerar alegria ao nosso coração. Alguém gostaria de falar algo sobre isto? Fiquem à vontade. Eu quero, pastor. Então, pode falar, por favor. Quando você estava falando Sim. sobre sermos instrumento, eu fiquei me recordando da Maria da Glória. Ela estava numa instituição, né, que não tinha nada a ver com o metodismo, nada a ver com a igreja evangélica em si, e ela foi chamada para coordenar um grupo de pessoas e apresentar, né, o evangelho para essas pessoas. Trazendo isso, e essa experiência dela é ser luz, é ser instrumento onde estiver. Amém. Em nome de Jesus. Fazer a diferença em qualquer lugar. Exatamente. E antigamente, há 20 e poucos anos atrás, não entrava, eu fui a primeira evangélica a trabalhar lá. Sim. Aí, sondando, passando, né? E a gente fazia oração para os meninos entrarem, 3 pátios lotados de adolescentes jovens, né? Turno da manhã. Eu era responsável por 18 turmas de 9º ano, no pátio. E a diretora do outro pátio. E eu fazia oração, falava o versículo, não falava as Ave Maria nem Santa Maria. Só Pai Nosso e o versículo, né? E fomos caminhando, e fui chamada várias vezes pelo presidente da instituição, do qual até a Heloísa conhece, por causa disso. Como lá a instituição está inserida, né? A escola é pública, mas está inserida dentro da instituição filantrópica, né? Então, eu tinha 2 patrões, do Estado e o presidente da instituição.
Então, assim, não foi muito difícil, mas Deus me deu a vitória, que eu fui luz o tempo todo, porque a primeira coisa que, quando eu fui entrevistada na época, né, eu não fui como efetiva, eu fui como contratada, a primeira coisa do qual a direção falou, olha, aqui, qual que é o seu credo que você defende? Eu falei, eu sou cristã, evangélica, Sim. né? Na mesma hora eu falei. E aí a pessoa do qual também a Heloísa conhece, né, falou assim, olha, depois da longa entrevista com as 2 horas, isso mais de 20 anos, quase 25 anos, você pode até me denunciar, coisa assim, mas aqui não trabalha crente. Aí depois falou os não católicos, né? Falou assim, depois ela falou crente. Sim. Isso depois de 2 horas e pouco de entrevista tal, da documentação que a Secretaria de Educação tinha mandado, tudo, e ela ficou apertada. Como é que ela ia fazer? Eu fui com indicação da Secretaria e como que ia resolver comigo, né? E ela ficou assim, mas eu gostei muito da sua conversa, né, das suas colocações, das suas posições, de tudo que nós conversamos. Eu vou ver, né, como que eu vou fazer aqui. Vem semana que vem. Foi assim a conversa, o início. De início, os anos foram passando e a instituição tinha a missa, que era uma missa, a igreja lá cabe muitos alunos. O teatro cabe quase 7.000 pessoas. Sim. E a igreja cabia, acho que 4.000 e poucas pessoas. É bem grande. Né? Luísa conhece todo o espaço lá também. E, resumindo a história, né? Depois eu falei assim, olha, estive com o presidente e falei, olha, como tem muitos não católicos, né? Usei essa expressão, né? E tem o catecismo, tem aqui para os católicos, vamos também ver a possibilidade, né? Isso sim, eu tive que criar uma coragem muito grande para poder falar, porque eu já tinha sido chamado várias vezes lá, para os não católicos também ter o culto. Aí o que acontece, pastor? Só resumindo, Sim. Deus abençoou, que foi tão bom que eu fui orando e pedindo a Deus, Senhor, né, eu vi um lugar assim, fértil para poder pregar a palavra, que eu vi quando, né, os alunos queriam ouvir os versículos, queriam ouvir a oração. E aí, pastor, resumindo, né, passou uma semana, passou tal, ele foi lá, mandou me chamar lá no escritório dele, lá no gabinete dele, falou, olha, eu estive pensando, professora, acho que eu estive pensando bem, vamos fazer a experiência, porque tem muitos não católicos aqui, né? Então, para a gente entender, vamos fazer a experiência, pode ver como que vai ser sua reza, né? Quem você vai chamar para a reza aí. E aí a gente faz assim, deixa a missa lá para os católicos e o teatro para os não católicos. Ó, pastor. Amém. Aí depois disso que eu falei, aí quando eu descobri dentro da escola que tinha um pastor que dava aula de matemática, instituição José Carlos, que era pastor aposentado e estava lá dando aula de matemática e tudo, e conversa vai, conversa vem, e nós conseguimos levar um louvor, levar uma palavra maravilhosa, que até hoje existe esse projeto lá, devido a esse esforço, essa sede de querer levar a palavra para esses meninos. E é uma benção. Até hoje tem o culto ecumênico que eles falam, né? Mas assim, a palavra, a louvor, é uma benção. O pastor José Carlos abraçou. No começo, às vezes eu levava a palavra, às vezes, né, vinha. E me chamar lá já 2018, 2019, 2020, me chamar lá para poder homenagear, falar que fui mentora do projeto e tudo. Mas tudo para a honra e glória do nome do Senhor, né? Bem, mas glória a Deus por esse testemunho de sempre aproveitar as oportunidades para pregar a palavra de Deus. A Bíblia fala, prega o evangelho a tempo e fora de tempo. Então, a gente se alegra por isso. Mas seguindo aqui, para a gente poder ir para o verso 9 e 10, que fala um pouco da mocidade, é um texto clássico bem conhecido de Eclesiastes, o verso 8 também diz assim, ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Nós vemos novamente sobre valorizar a vida, aproveitar os dias, se regozijar, se alegrar,
aproveitar de fato mesmo, enquanto temos vida, sabendo que Deus nos concedeu esta dádiva, esse privilégio que é o fôlego da vida, principalmente para servir ao Senhor, para estar na presença de Deus. Porém, aqui Eclesiastes nos fala que a própria vida, a nossa vida, não é feita apenas de dias maravilhosos, dias perfeitos, sem nenhum problema, sem nenhum desafio. Há também esses dias de trevas, esses dias mais difíceis. Jesus fala sobre isso. No mundo tereis aflições, ou vamos passar por aflições, mas tende bom ânimo. Não perca a fé, não perca a esperança. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E o cristão, por mais que temos fé, por mais que servimos a Deus, participamos na vida da igreja, nós não estamos dentro de uma bolha na qual os problemas não podem nos tocar, ou as situações difíceis, as tribulações, as diversas situações complicadas que podem vir ao nosso coração, também estamos sujeitos, por mais que temos fé. Por isso, um exemplo que é importante: alguém ficou doente, é falta de fé? Não, não é falta de fé. O nosso corpo ele pode adoecer, e mesmo em meio à enfermidade, nós somos chamados a crer em um Deus que cura, em um Deus que faz milagres. Sim, nós somos chamados a isso. Mas não é o fato de estar doente ou passando por um momento de enfermidade que perdemos a fé, que caímos no pecado, que nos separamos da vontade de Deus. Existe esse engano mesmo, essa pregação que às vezes diz assim: se você passar por problemas, isso é culpa sua, é falta de fé, você não está crendo o suficiente. Se você está com um problema nessa área, isso é um pecado grave na sua vida. E às vezes não tem nada disso, não tem nada de até espiritual. É uma questão que, enquanto estamos vivos, temos dias bons, de regozijo, de alegria, de bênçãos, mas também Jesus nos ensinou, podemos passar por aflições, podemos passar por dias maus, dias difíceis. E o que nós iremos fazer nesses dias de treva, nesses dias mais difíceis? Exercitar a dependência e confiança no Senhor, sabendo que aquilo que foge ao nosso controle está debaixo do controle de Deus, da forte e poderosa mão do Senhor. Isto é importante. O pastor Reginaldo, na terça-feira, contou um pouquinho do testemunho da Tânia, enquanto ela passou por um período de enfermidade, e como foi importante para o pastor Reginaldo, para os seus filhos, toda a família, a Tânia também, exercitar a fé, confiar que Deus estava presente, confiar que Deus estava ali cuidando de todas as coisas, mesmo em meio a um cenário de incertezas, de dificuldade, de muitos desafios, e no final podemos ouvir o testemunho da fidelidade do nosso Deus, e a Tânia está aí conosco, está cantando, está louvando a Deus, e toda a igreja se alegra por isso. Então este é o chamado do cristão: crer em Deus. No tempo bom da vitória, da bênção, da conquista, glória a Deus. Mas no dia da luta, da dificuldade, continue crendo. Vai passar. Deus está contigo. E ainda que possa parecer mais: fulano, eu orei e faleceu, a pessoa faleceu. Nós não cremos que a morte é o nosso fim. Nós cremos na eternidade. Nem isso pode ser motivo para deixarmos a fé. Porque cremos em um Deus que deu a sua vida por nós. E nós somos chamados a esta fé maravilhosa que nos fala a respeito de um Deus que está cuidando de todo o nosso coração. Isso é motivo de louvor e de gratidão ao nosso Deus. Então vem o verso 9 e 10, um texto bem conhecido. Provavelmente você já leu, já falou para algum jovem da igreja, porque assim nos fala a palavra. Verso 9: Alegra-te, jovem, na tua juventude, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelo caminho que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Podemos
levar para aquele versículo de Paulo, também bem conhecido, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas aqui eu queria falar de outro aspecto importante. Divertir, curtir a vida, se for um jovem, nesse sentido de curtir a vida, de aproveitar os momentos, estar junto com os amigos, um jovem que quer viver mesmo, quer fazer aquilo que agrada o coração. Se alegrar é pecado? Não, de forma alguma. Errado é o pecado, quando a pessoa ela está escravizada pelo pecado. Mas o cristão pode ser feliz, pode se alegrar. Então esse aspecto também de estar em família, de ver um filme, de ver algo que traz alegria ao seu coração, também não é pecado em si. Pecado é aquilo que te separa de Deus. Às vezes, tudo é pecado. E falta muitas vezes esse conhecer ao Senhor e aquilo que agrada ou não o coração de Deus. Então esta reflexão também é importante. Nós estamos falando desse equilíbrio, dessa moderação. Nós podemos viver a vida com Deus e ser feliz, se alegrar, fazer aquilo que traz alegria, prazer ao coração. Esse divertimento não é pecado. Esta moderação da fé também é necessária. Alguém quer falar sobre isso? Podem ficar à vontade. Não, sempre quando eu li Eclesiastes, esse versículo aí da mocidade, para os meninos, quando eu li os versículos, né? Cada dia eu li um versículo. Aí agora eu lembrei, no final eu sempre falava dessa retidão do jovem, né? Da alegria dele, mas sempre falava, tinha que ser rápido, não podia ficar toda a vida, porque tinha horário, 7 horas, tinha que subir para sábado. Aí, mas eu sempre falava a retidão dele e da vida com Deus e sempre repetia, lembra-te de Deus nos dias da tua mocidade. Amém. Sempre deixava esse recado para ele. E até hoje eu encontro, né? Encontro com eles casados aí com filhos, às vezes vem abraçar com esposa, né? E, nossa, coisa da glória. E assim, né? A semente, né? Que foi a palavra de Deus fala que não volta vazia, né, pastor? Exatamente. Amém. Glória a Deus. Pastor, você tá falando a respeito da internet, a bola de futebol, né, que era considerado o ovo do diabo. Sim. Eu tenho um amigo que ele prega na Praça 7, né? Sim. Então, assim, e lá aparecem outros pregadores, aí, assim, como você está falando dos instrumentos, né, que pode ser considerado pecado, hoje tem pregadores pregando contra a igreja, como o mundo tem ditado que a igreja, né, é obra do diabo, porque a igreja joga contra a humanidade. Né? Então, assim, hoje a própria igreja em si, a gente sabe que tem pessoas que usam a igreja, né, em nome de Deus, né, para cometer abusos, com né, certeza. Outros para o seu próprio benefício, Sim. para poder abusar de pessoas, de crianças, a gente vê isso aí. Então, a própria igreja hoje é considerada um instrumento, né, do diabo, aos olhos do mundo, né? Porque das atrocidades que pessoas que se dizem, né, de chamado, que se dizem pastores ou padres, usam a ferramenta de forma errada. Com certeza. Né? Então, hoje, infelizmente, assim, tem pessoas que conhecem a palavra, que conhecem o evangelho e prega que é pecado ir para a igreja, senão você não precisa ir na igreja para poder congregar, para estar na presença de Deus. Joga contra a própria igreja. E aí entra essas distorções, é pecado, não pode, Deus proíbe, isso é contrário à vontade de Deus, e nós vemos cada situação. Né? Fala com relação contra o dízimo. Também, verdade. Hoje a gente vê falar a respeito que a Bíblia está ultrapassada. Sim. Que a Bíblia, né, o que estava falando no Antigo Testamento ou no Novo Testamento tem que ser modificado. Então, assim, são várias coisas que estão julgando, né, contra a própria igreja, contra a palavra de Deus. Sim, com certeza. Por isso eu creio que um princípio importante para a nossa vida, guardar o coração. Se nós não guardarmos o coração, não é o lugar, não é a circunstância, não é simplesmente aonde estamos. Como o pastor Ginaldo falou, podemos estar lá na igreja,
num lugar considerado totalmente santo e abençoado. Mas se o coração se perdeu do Senhor, se perdeu da palavra de Deus, então não adianta, não é o lugar em si, é o que está dentro. Jesus falou sobre isso. Quando Jesus sentou na mesa com os discípulos, e os fariseus ficaram ali questionando: Mestre, os teus discípulos não lavam as mãos para comer? Aí Jesus, de forma sábia, ele fala assim: olha, mas o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai, é o que está dentro, é o que está lá dentro do coração, né? Esse é clássico, né? Gabi, ia falar? Eu vejo assim, eu posso ser errado no meu ponto de vista, mas eu acho um grande problema, assim, não é só a internet. É que muitas vezes a gente só ouve a Bíblia na igreja, por exemplo. As pessoas não leem a Bíblia em casa. Sim. E aí como é que elas vão saber se essas baboseiras que andam falando é verdade ou não, se elas não conhecem a verdade? E o pior é que elas também serão responsáveis por isso, porque a omissão também é pecado, né? E eu ouvi o pastor falando sobre o legalismo, né? E, tipo, como uma pessoa que oscila, né, nessa área, assim, o legalismo é uma coisa muito difícil de sair. Porque, por mais que você saiba a palavra, por mais que você tente praticar, por mais que você saiba que é por fé e não por obra, você tenta usar desses artifícios, né? Que te foram ensinados para seguir a sua fé em si. Então são dois extremos, né? Esse equilíbrio na fé entre você não ser demasiadamente demasiadamente relaxado, que a gente precisa encontrar no corpo de Cristo. E é muito mais difícil encontrar o ponto de equilíbrio, né? Uhum. Porque muitas vezes também nos falta o temor, porque para eu sair pregando a palavra sem temor algum do Senhor, que a palavra no caso é dele, falar de mim mesmo, eu tenho que ter assim, eu acho que deve ter perdido temor total, assim, de não pensar assim, meu Deus do céu, o que eu estou falando vai ser cobrado de mim. A responsabilidade, Tiago que fala, né? Tiago 3, se eu não me engano, ele fala, você quer posição de mestre? Dura coisa almeja, porque você vai ser cobrado com a unção de mestre. Se eu não me engano, no começo, no primeiro versículo que ele fala assim. sim. Uhum. Então, tipo, é muito árduo o trabalho de ensinar, porque além de ser cobrado do que você fala, vão olhar para a vida e ver se aquilo que você fala é de acordo com aquilo que você faz. Então, é muito mais assim, né? E, às vezes, eu vejo assim, a gente usa a palavra para o que nos é conveniente, igual o caso que a Elô citou. O negócio era um acento. E ele ainda teve a cara de pau de falar assim, mas nós entramos em oração. Ô, gente, se Deus não vai contra a palavra dele, uai, que oração foi essa que ele fez? Entendeu? E quando ele foi confrontado pelo jornalista, ele, mas não é que olhando agora, assim, eu tive uma outra visão? Entendeu? Então, tipo, a gente usa, às vezes, a palavra para embasar o que a gente quer fazer, entendeu? Sim. Por isso é errado. E a gente vê essas distorções por aí, né? Sim. É o que a gente vê, por exemplo, no neoliberalismo. Oi. O que você está falando aí é uma coisa que eu penso, né? E a gente acompanha essas pregações, as ministrações hoje, quem tem bom ouvido, né, e presta atenção, observa isso. Essa questão que você falou de pastor faz a pregação e as pessoas só ouvem ou lê na igreja. Chega em casa, não faz uma reflexão daquilo que é ministrado, né? É diferente, entendeu? Então, assim, hoje, infelizmente, o povo, eles estão mais voltados para as frases de efeito. O que mais você vê pregando aí são os pastores de hoje, né? São pastores que eles baseiam tudo em frases de efeito. Tira um versículo bíblico e cria uma frase de efeito. O que fica assim, o texto base deles é aquela frase que toca. E o fundo musical. Sim. Bota um fundo musical que seja para motivar a pessoa e tal, e lança aquela frase e as pessoas são tocadas por isso. Mas, infelizmente, uma realidade é que as pessoas não lêem a Bíblia em casa. Então, não temos verdadeira conversão, temos pessoas que têm conhecimento bíblico, estão tocando o barco aí nessa igreja que o povo não cresce
o povo não vai para frente, fica nisso aí. Sim. Pastor, porque o neoliberalismo que está acontecendo hoje, eu acho que o pastor Alan vai saber mais do que eu. Mas o que eles fazem? Eles distorcem a palavra, eles tiram a essência de Jesus, fazem você acreditar que você não tem pecado e que Deus está, sim, de boa com você. Entendeu? Então, tipo assim, e fazem você acreditar que, tipo, não, mas Deus está satisfeito com a sua condição humana. Isso. E que não sei o que, igual o pastor Alan falou sobre a morte, né? Que mesmo quando a gente ora, a pessoa morre, que a gente tem que continuar tendo a nossa fé. Por exemplo, quando eu estava, assim que a Lili faleceu, a Lili era uma amiga minha, eu orei 11 anos para ser curada. Sim. E, tipo, assim que ela faleceu, para mim foi um baque muito grande. Aí, e me apegar na palavra que me ajudou. E assim que ela faleceu, teve uma célula aqui em casa, de uma igreja neoliberal aí, e eles falaram assim, gente, quem não é curado é porque não entendeu do Espírito que está disponível para todo mundo. Aí na hora eu só olhei assim, porque a célula era aqui em casa, não tinha como eu falar nenhum, eu estava cansada, né? O máximo que eu fiz foi não abrir a boca, levantei do lugar, olhei para fora e falei, vou dormir. E entrei dentro do quarto, depois eu falei, olha, essa visão, para mim, ela descaracteriza a soberania de Deus. E ela concordou, tipo, aí a gente foi falando que a gente concordava daquilo e tal. E eu falei com ela, eu só não abri a boca porque, primeiro, eram não evangélicos, era recém-convertidos que estavam aqui. Eu não ia discutir com ela no livro que ela estava lendo, eu discuti com ela no cabide disso. Isso aí ia dar errado, porque afinal de contas ela era a líder do negócio. Então, tipo, hoje eu entendo que a soberania do Senhor é maior do que tudo, só que tem pessoas que não entendem isso assim, porque essa falta de relacionamento mesmo. E é como o verso 10 também nos fala, para a gente poder ir para a conclusão. Olha o que finaliza o capítulo 11. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Vamos enfatizar aqui a questão do coração novamente. Tudo que foi falado, conversado, seja até mesmo as distorções, tudo isso passa pelo coração. As más intenções, às vezes um propósito que, na verdade não um propósito, mas uma intenção que não condiz com a vontade de Deus. E diante disso, ou diante desse cenário novamente, que possamos guardar o coração, principalmente voltar o nosso olhar para a palavra de Deus e ser como os de Bereia, ler a palavra, ouvir a palavra e testificar nas Escrituras o que o Senhor está desejando ministrar, falar ao nosso coração. As palavras de Jesus se aplicam ao nosso tempo novamente. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus.